Boa tarde, pessoal, tudo bem? Para quem estava aguardando o vídeo dessa semana, então ele chegou. O nosso tema é sobre vitimismo. Eu sou Andressa, fisioterapeuta, trabalho com a técnica de microfisioterapia. Esse tema que eu escolhi para essa semana, que significa as pessoas que reagem, que abandonaram o protagonismo das suas próprias vidas e assumiram uma postura de vítima, ele vem linkado com o tema da semana passada, tá? Que é como você reage às mudanças em sua vida, um questionamento. Então, quem pensou um pouquinho nisso na semana passada, essa semana vai ter a oportunidade de pensar se não está assumindo, às vezes, um papel de vítima da sua própria história. Tá? Então, as pessoas que assumem inconscientemente um papel de vítima, elas não têm noção disso muitas vezes. Então, esse tema tem o objetivo de proporcionar isso, que a pessoa identifique e procure a mudança. Então, como que se comporta uma pessoa que assume o papel de vítima da sua própria história? A gente recebe, como a microfisioterapia ela trabalha com as memórias corporais dos eventos que foram vividos desde a barriga da mãe ou até na ancestralidade, tem muitas pessoas que têm o conhecimento de alguma história trágica na sua trajetória, né? E ela vem para terapia buscando que a gente encontre exatamente aquela memória que ela imagina que a gente vai encontrar no corpo e que de alguma maneira ela se apoia nessa história para justificar o que lhe acontece hoje de uma maneira que exima a responsabilidade dela de tomar uma atitude diferente e de fazer um futuro diferente, tá? Então, como que a gente percebe isso? Né? Então, normalmente as pessoas falam isso assim, ai, eu tenho esse sintoma, mas eu sei o que que é. É porque quando eu era criança, o meu pai e a minha mãe se separaram e não sei o que lá. Quando eu era criança aconteceu isso. Quando eu era criança, meu pai batia na minha mãe. A pessoa vem com o sintoma, com o problema, com a dificuldade e já vem com a resposta, sabe? Acreditando que realmente é aquilo e realmente pode ser aquilo mesmo. Mas no momento em que ela impõe essa justificativa, é como se ela se eximisse da responsabilidade de mudar. E a terapia quer justamente ao contrário. O que a gente quer? Que a partir do momento em que a pessoa se conhece, em que ela identifica os conflitos que aconteceram com ela passe a andar virada para frente, né? Porque às vezes eu digo para a pessoa, você está andando de ré, você está indo para frente, mas olhando para trás, que ela vire para frente e comece a caminhar com as próprias pernas e moldar o futuro que ela quer ser, tá? Então, o que a gente tem que sempre pensar? Para aquilo que eu sempre sonhei em ser, desde quando que eu estou lutando? Desde quando que eu assumi uma postura que vai me proporcionar no futuro aquilo que eu quero ser? Eu já estou lutando para isso? Ou eu estou só sonhando que eu quero estudar isso, que eu quero estudar aquilo, que eu quero conseguir tal coisa, eu quero passar em tal concurso? Eu estou estudando para isso? Eu estou fazendo um esforço para isso? Ou eu estou me justificando que eu sou burro mesmo, eu não tenho sorte mesmo, não era para ser, foi Deus que quis que fosse dessa forma, eu nunca vou conseguir, sabe? Então, pessoas que não se sentem muitas vezes merecedoras de conseguir as coisas e elas não têm noção disso, de que estão se posicionando de uma forma passiva na própria vida, assistindo o tempo passar, sabe? Então, o que a gente quer com a terapia? Se livrar dessa postura, se livrar dessa postura de vítimas. E o que a gente percebe quando a terapia funciona e é boa para aquela pessoa? Que muitas vezes quem convive com ela se surpreende com aquele novo ser que se apresentou, sabe? A pessoa às vezes passa a ter atitudes que os outros não esperavam que ela fosse ter, né? Que os outros não esperavam e que surpreende e que não necessariamente a vai agradar, porque a partir do momento que a pessoa assume suas vontades e toma as suas próprias decisões, pode ser que desagrade alguém,
né? Mas que isso é decisivo para que ela seja protagonista da sua própria história, que tenha uma história mais pessoal, mais autoral, tá? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, sobre o que eu estou fazendo hoje para ser amanhã quem eu quero ser, né? E o quanto que esse meu passado, a gente encontra memórias de dificuldade de abandonar o passado, o quanto que esse passado tá pesando hoje, e que se você sair da terapia no mínimo mais leve e mais bem disposto, é o que eu sempre falo para o paciente, que ele tem que sair daqui pelo menos mais leve, mais bem disposto, tá? Porque a gente, de qualquer forma, tá deixando um pouco de carga, um pouco de peso, seja ele físico, seja emocional, a gente tá deixando aqui. E então ele tem que acordar amanhã de uma forma mais disposta para ter as suas iniciativas. E que a terapia é só um pedacinho, um empurrãozinho, vamos dizer assim, que vai ajudar, mas que quem faz a nossa história é a gente mesmo, tá bom? Para quem foi interessante assistir esse vídeo, curte, compartilha, comenta com os amigos e qualquer dúvida pode me procurar que eu vou estar respondendo. Tá bom, pessoal? Até mais, até semana que vem. Um beijão!